Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa versão online do workshop Paisagismo na Prática. Eu sou o Vinícius Carvalho e junto com o Alberto Farnese, nós vamos te guiar a essa jornada para poder conhecer mais da profissão de um paisagista. Para a gente poder trabalhar com o paisagismo, por exemplo, no fundo de uma casa que tem uma vista para as montanhas, por exemplo, nós precisamos de capturar a paisagem. O que quer dizer capturar a paisagem? É trazer aquela montanha que está lá no fundo para cá. Como é que a gente faz isso? Uma forma muito simples de a gente fazer isso é, por exemplo, a partir do gramado, a gente vai crescendo com os planos, ou seja, colocamos arbustos, depois o plano da parede que vai nos mostrar a paisagem. Então a captura da paisagem num cenário, por exemplo, montanha, é exatamente isso, você trazer aquele espaço que está lá fora para dentro do jardim. No caso de praças muito grandes ou bosques, para que a gente não se sinta muito pequeno naquele espaço, é interessante, é muito importante que a gente pontue com alguns grupos vegetais ao longo desse espaço para trazer a escala humana, para a gente não se sentir muito oprimido, como por exemplo um campo de futebol, que é algo muito grande, né, que não tem nenhum elemento de uma escala humana. A gente precisa de sentir, por exemplo, que está num lugar mais aconchegante. Então, essa pontuação da paisagem é muito importante. Um outro ponto extremamente importante no jardim é a subjetividade. Essa subjetividade ela pode ser levada com humor. E humor não quer dizer necessariamente que nós estamos trabalhando com algo engraçado. O humor traz, por exemplo, uma reflexão. Então, obras de arte que são colocadas no jardim pode trazer essa reflexão do humor. Um exemplo disso é em Olambra. Eu estive recentemente lá e como nós estamos caminhando para o Natal nesse momento do ano, eles fizeram algumas decorações nas caizucas, nos pinheiros de lá, que traz esse humor, esse cuidado, esse amor, na verdade, para as plantas, para a vegetação. O paisagista, diferente do arquiteto, ele tem muito mais liberdade para poder projetar o seu jardim. Por quê? O arquiteto, geralmente, ele tem que trabalhar com código de obras, inúmeras restrições urbanísticas, e o paisagista ele tem muito mais possibilidades para trabalhar, mais liberdade, então é muito gostoso trabalhar com isso, porque a gente consegue ter uma infinidade de possibilidades, entendeu? Bem, apesar da gente, como paisagista, ter bastante liberdade para poder criar nosso espaço, também existem algumas restrições urbanísticas, algumas legislações que nós precisamos seguir. Então, para poder fazer o projeto, é importante que você saiba que naquele condomínio vertical, condomínio horizontal, tem algumas restrições. Então, esse é o primeiro passo para que depois você não plante algo que não pode ser plantado. Quando você for fazer a visita à obra, né, desse projeto de paisagismo, é muito importante que você tire bastante foto, que você faça vídeos, que você às vezes explique para si mesmo algo que depois você não vai conseguir lembrar. Por exemplo, que ali tem algum ponto hidráulico importante, ou naquele espaço tem algum ponto elétrico que você não pode obstruir. Então, reunir o máximo de informação. Colete também o levantamento topográfico, né? A topografia em AutoCAD, para depois você poder fazer esse estudo da topografia.